Você foi um jogador que sempre se caracterizou por ser um cara que tem uma leitura boa de jogo, e no Inter você tem provado isso, né? Jogando numa posição diferente. Você já tinha rodado por vários clubes no país e nunca teve esse protagonismo, e esse ano de 2020 você conseguiu ter um ano especial. O que de fato foi diferente nesse ano para você? Você já teve um bom momento no Ceará, no Vasco também fez bons jogos, rodou por outros clubes no país e até fora. O que esse ano representou de diferente para você que você acha que mudou? Você com 31 anos, chegando num momento, digamos, extraordinário na sua carreira. Então, acho que a maturidade é um ponto muito especial, né? Positivo assim para se contar. A questão dos meus filhos, o pensamento de atitude, de mudança, assim. Todo mundo hoje vê o Thiago Galhardo assim protagonista. Eu digo muito pela questão dos gols, das assistências, porque essa consistência de atuação eu acho que eu sempre tive, né? São 6 anos aí que ano após ano eu melhoro o meu número de jogos, assistência, gols, melhores contratos, melhores clubes. E jogar num nível alto, que é o internacional com excelentes jogadores de seleção, isso facilita o entendimento. Você falou aí, eu concordo com você que a questão da leitura de jogo, se fosse para colocar uma qualidade assim especial, seria isso. Quando você tem vários jogadores que têm o mesmo pensamento que você, um D'Alessandro, um Guerreiro, Edenilson, Patrick, Cuesta, enfim, posso enumerar, elencar vários aqui, isso facilita que o seu jogo sobressaia, apareça. Eu acabei aparecendo depois com números, né? Depois da lesão do Guerreiro, infelizmente, um companheiro. Mas, como você disse, eu não tenho feito só os gols, eu acho que não só as assistências, mas pelo que eu venho jogando, né? Estou muito consistente. E eu acho que eu fui isso no Ceará, eu acho que eu fui assim no Vasco. Talvez eu não tivesse a oportunidade que eu necessitava, talvez o modo de jogar de um time reativo acaba atrapalhando um pouco mais o Galhardo que num time ativo, que tem a bola, que você quando joga com a bola, você tem que usar a cabeça, você tem que se deslocar, se movimentar, abrir os espaços, criar os espaços com esses seus companheiros. Quando você joga num time reativo, você passa a linha da bola para roubar e ter que atacar. Você não tem muito trabalho de bola, uma jogada criada. Então, acho que isso pode ser um ponto preponderante que eu já falei em outras entrevistas. E a questão da maturidade, aprender, que eu aprendo todo dia ali com aqueles caras que já têm um nome marcado no futebol não só nacional, mas internacional, que é o caso do D'Alessandro, do Guerreiro, Cuesta, Edenilson, que tem 150, 200 jogos pelo clube. Então, galera, você falou aí da maturidade, do elenco, do Inter, da forma de jogar. E também uma coisa que a gente vê nos seus números no Brasileirão, principalmente, agora a gente acabou o primeiro turno, você jogou 18 dos 19 jogos do Inter. Acho que só contra o Fortaleza ali que você foi poupado, e o resto você sempre entrou em campo, sendo titular ou entrando no segundo tempo. Queria que você falasse também sobre a importância dessa sequência para o seu desempenho, algo que você já tinha reclamado em outros clubes, principalmente no Vasco. Então, todo jogador, você quer saber se ele vai render ou não, ele tem que ter uma sequência, né? Quando eu digo sequência, não é 1, 2 jogos, a sequência não é 90, 180 minutos. É colocar 5, 6 jogos para ele atuar, mesmo que ele não jogue os 90, mas jogar 60, 70 minutos para que ele ganhe. Uma coisa é você treinar, entender, conhecer seu companheiro, uma coisa é você jogar, que tem vários outros fatores de adversidade dentro de campo. Então, eu sempre reclamei disso, sempre que eu tive sequência eu consegui ter um retorno bom, visto do Ceará, visto agora do Inter. Muitas das vezes, às vezes você pode estar no banco e entrar direto. Isso daí também é uma sequência de jogo. O problema é quando você entra um jogo, fica 2 sem jogar, entra o outro, fica um jogo sem jogar. Isso acaba dificultando, tendo em vista que nós jogamos a cada 3 dias. Você joga quarta-feira e depois sábado, você não treina na quarta, não treina na terça, aí vai treinar na quinta, não treina na sexta, não treina no sábado. Então o jogador que fica de fora, ele acaba perdendo muito essa questão física. Então, na hora que ele entra, ele não está tão preparado. Por mais que a gente tente se preparar e tenha que estar preparado 100% para jogar, independente da minutagem, às vezes isso não acontece porque tem a questão física que acaba tendo a dificuldade de manter no alto nível, já que você não vem jogando. E você não pode treinar na terça, porque quarta você pode precisar no primeiro minuto, no 45, e na quarta você não treina porque você acaba o jogo, faz um trabalho físico ali bem básico do básico, na quinta você vai dar uma pancada, na sexta já tem um pré-jogo ali do jogo de sábado, enfim. Então o nosso calendário, por ser curto, não colocando desculpa, mas eu acho que
sequência não é quando só o cara entra titular, ele pode jogar 20, 30 minutos, mas todos os jogos, ele vai conseguir ganhar uma cancha, aprender ali, entender com o time o modelo de jogo. Mas quando ele joga um jogo, o outro não, aí joga mais 20 minutos, fica 2 fora, é um pouco mais complicado, e aconteceu isso comigo no Vasco, com alguns treinadores. Toda vez que eu tive uma sequência no Vasco, eu consegui ter resultado e êxito. Essa mudança de posição, falando um pouco sobre a parte tática no Inter, né? Você sempre foi um jogador que vinha de trás com a bola, agora tem um outro comportamento dentro do campo, hoje jogando mais como referência, ocupando essa situação do Guerreiro após a grave lesão que o Guerreiro teve. Como é que foi para você? Primeiro, a notícia que você jogaria nessa posição, e como foi para você mentalizar essa nova função dentro de campo, e até que ponto o Kudê foi importante para te adaptar ali nessa função de goleador e de referência do time do Inter, que faz uma campanha excelente líder do Campeonato Brasileiro. Cara, no Vasco eu acho que eu fiz 2, 3 jogos, né? Fiz um jogo com o Jorginho lá contra a LDU, acabei até fazendo gol de pênalti, de falso 9. Fiz eu não vou lembrar, mas fiz 2 jogos pelo Vasco de falso 9. Te dá uma facilidade quando ele te libera, te dá uma liberdade de flutuação e tudo mais. Óbvio que depois eu fui olhando o Max Lopes lá, que viu contratado, o centroavante. Chego no Ceará, comecei a fazer gols por jogar 4-4-2 e os 2 da frente ser um meio, um centroavante, no caso eu como meia. Mas quando um sai, o outro fazia o papel de centroavante. E depois acabei fazendo algumas vezes o falso 9, quando eu jogava o Bachola, quando eu jogava o Wesley. E fui me adaptando. O que eu tentei me adaptar? Eu acho que o centroavante, depois que eu vim agora para o Inter e eu vi muito o Guerreiro treinar, vi os jogos dele, todo mundo, ele é muito sortudo, tá no lugar certo, na hora certa, a bola pro... Não, cara, posicionamento. É você entender o que o seu companheiro ele tem de melhor, o lateral, como ele vai cruzar, o meia, como ele vai te passar a bola. E tá sempre bem posicionado no último homem, perto do goleiro, perto da área. Acreditar que o zagueiro pode falhar, que o atacante vai errar ali, vai falhar a bola vai passar para você. Então foram coisas que eu fui pegando, referências ali, a maturidade de tentar entender, de aprender, ter grandes jogadores, né? São ele, o Dali, são jogadores renomados não só nacionalmente, mas internacionalmente, mundialmente. E eu tento fazer isso, além da leitura de jogo, de aprender o máximo com esses caras, porque eles têm um pensamento diferente, eles pensam à frente, são multicampeões. Então, quando tem a lesão do Guerreiro, eu já vinha fazendo alguns jogos com o Thiago de falso 9 no começo da temporada, que não é meio falso 9, né? Sempre jogam 2 lado a lado. E ele dá muita liberdade de um entrar e o outro sair. Quando você joga com o D'Alessandro, que tem mais a função de meia, de 10, de buscar a bola no pé do lateral, do zagueiro, do volante, pela qualidade técnica, por esconder a bola, você sabe que você vai ter que ficar um pouco mais. Quando você joga com o Abel, eu jogo com o Abel da mesma forma, na mesma mobilidade. Ele sai, eu vou ficar de falso 9. Ele fica, ele me dá a liberdade de flutuar, como era com o Guerreiro, como foi com o Potker. Não tem muito, com o Sarrafiore, não tem muito problema. Quando ele define que você é um 9, que você tem que ficar, aí sim poderia, eu acho, ser um pouco mais difícil, dificultar. Você é um 9, você é o brigador. Porque não é minha característica ficar ali de costas, segurar a bola como é um Guerreiro, como é um Abel. A minha característica é tentar achar o espaço de jogo para que eu consiga jogar de frente, ou então quando arma jogadas ali, seja laterais, ou então já podia fazer um facão, ou então me posicionar na área para que eu possa tentar fazer o gol. O gol do Flamengo é outro lance, você tem que estar muito ligado, porque a gente tem as oportunidades e a gente tem que ser letal, né? Fatal. Às vezes a gente reclama que não tem oportunidade, mas às vezes é uma. Você tem uma no jogo e você tem que colocar para dentro. Até você chegou a falar sobre o Tchatcho, o Kudê. Ele é o primeiro treinador estrangeiro com quem você trabalha na sua carreira. Até na sua passagem pelo Japão era o Wagner Lopes, um brasileiro. Queria saber o que você acha que ele tem diferente para os técnicos brasileiros com quem você já trabalhou. E também saber se no dia a dia, no vestiário, no treino ali, ele é a mesma pessoa explosiva, intensa que a gente vê na beira do campo. Então, o Tchatcho, ele é o mesmo cara. Na hora que entra pro trabalho, ele é o mesmo cara. Fora do trabalho, ele é um cara totalmente extrovertido, brincalhão, brinca com a gente, totalmente aceita a brincadeira, aceita, zoar ele, zoa a gente. Então, é uma coisa bem descontraída. Quando entra pro trabalho, ele nos cobra exatamente como ele tá beirando de campo. Fica puto, xinga, reclama, conserta, manda tomar água quando as coisas não andam da forma que ele necessita, né? Que ele pensa. Para voltar, ele cobra, volta o trabalho. Então,
ele é um cara muito brincalhão fora do trabalho, mas a hora que começa ali a concentração ele cobra muito. Não só ele, como toda a comissão. E a diferença que eu falei assim é a questão da intensidade assim que eles têm, né? Eles são muito intensos nos treinamentos, eles são muito intensos nos jogos, ele cobra muito isso. Ele sempre deixa muito claro que a qualidade técnica não importa para ele. Ele sabe a qualidade técnica de cada um, ele sabe que a bola às vezes vai bater no joelho, na canela, vai errar um gol, vai falhar. Isso aí não é o problema é deixar de correr. Então, são coisas que ele consegue ganhar o grupo. Ele trabalha todos os jogadores da mesma forma, eu já falei isso também outras vezes. Por ele trabalhar todos os jogadores iguais, ele cobra todos iguais. Aqui ele sempre deixou bem claro que todos os jogadores são importantes e que ele vai cobrar todos nós iguais, porque ele dá o treino para todos iguais. E foi isso que ele falou no primeiro encontro nosso, no dia que nós nos apresentamos para a pré-temporada. Você foi eleito aqui pelos jornalistas do Lance como o craque do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tem 15 gols na competição. É natural que tenha acontecido uma expectativa em relação na lista divulgada pelo Tite. Como é que você vê essa questão de seleção? É um sonho? Você acha que tem possibilidade de estar no grupo da seleção? Você procura não pensar nisso? Como é que está a sua cabeça em relação à seleção brasileira? Não, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito realista. Eu trabalho com aquilo que eu vivo, né? Hoje eu sou artilheiro do país com 21 gols. Hoje eu sou artilheiro do brasileiro, assistente. Tenho, se eu não me engano, me passaram esse dado que eu sou o cara do Brasil hoje que tem mais participação em gols diretas. Então, isso são números que te deixam e te faz sonhar. Sou líder do Campeonato Brasileiro junto com os meus companheiros. Estou classificado nas oitavas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil. Por que eu não vou sonhar? Eu acho que eu tenho demonstrado que eu tenho capacidade de poder estar lá, de ter uma oportunidade. Se for de fato os melhores do momento, não o melhor, não vou discutir qualidade técnica, física, tática, mas se é o melhor do momento, do que está vivendo em números e tudo, acho que eu tenho sim a chance de poder estar, vivi essa expectativa sim. Estava voando quando eu cheguei, vi que não estava, mas isso não me deixa triste, não me deixa magoado, pelo contrário. Eu vou continuar trabalhando, fazendo os gols para que possa, quem sabe, ali surgir uma dúvida na cabeça dele, já que semana passada, se eu não me engano, ele deu uma entrevista, segunda entrevista, né? Primeira após a convocação e agora a segunda, falando que estamos no radar, não só eu, como o Marinho, tem outros jogadores do Inter também que ele tem olhado. Então, continuar fazendo meu trabalho. Eu sei que o que ele disse é totalmente verdade. Tem vários jogadores concorrentes à posição, mas se for olhar pelo momento que eu vivo, fazendo gols, ajudando meus companheiros, líder do Campeonato Brasileiro, artilheiro do país, classificado Copa do Brasil e da Libertadores, eu acho que sim, eu mereci uma oportunidade. Mas isso não muda comigo, eu vou tentar fazer com que ele quebre a cabeça fazendo os meus gols, ajudando meus companheiros e tentando chegar o mais longe possível de todas as competições e mantendo a liderança do brasileiro. Sim, e você falou que o Inter é líder do campeonato, a gente chegou agora no final do primeiro turno, e é uma competição que o Inter não conquista desde 79, você não era nem nascido na época, é um campeonato tão importante assim, você já declarou que eu acho que é o que você mais quer conquistar nessa temporada. Queria saber se é algo que é discutido entre o elenco, isso acaba trazendo uma pressão a mais para vocês, ou se trata de uma motivação para acabar com essa seca de 41 anos e colocar o nome de vocês na história do Inter? O time da grandeza do Internacional quer ganhar todos os campeonatos, né? Apesar de ter 41 anos que não ganha o brasileiro, 2018 terminou em terceiro, se eu não me engano. Ano passado bateu na trave a Copa do Brasil, que não ganha desde 92. A Libertadores, nos últimos 15 anos, ganharam duas, ganharam um Mundial. Então, se você for ver por tempo, teoricamente, todo mundo quer a Libertadores, né? Que é o Mundial, é o que todos nós, jogadores, desejamos. Mas se você for ver pelo clube, o tempo que ele não ganha o Campeonato Brasileiro, por ser considerado um dos mais difíceis do mundo, eu acho que isso ficaria marcado. Eu acho que a gente vive uma regularidade muito grande dentro não só da competição, mas do ano. Nós conseguimos manter um número bom de aproveitamento de jogos sem sofrer gols, jogos fazendo gols. Às vezes é óbvio que um jogo ou outro a gente vai oscilar, não vai conseguir fazer aquilo que nós desejamos, por um motivo ou outro, não importa, mas a gente tem o tempo para recuperar. Já a questão da Libertadores, uma Copa do Brasil, são jogos mata-mata, né? Na hora que você entra na fase classificatória,
Você não pode errar. E na questão dos pontos corridos, você consegue ter um erro ou outro, porque você perde aqui, daqui a 3 dias você pode recuperar. Mas você perde um jogo de 2-3-0 na Libertadores, é muito, na Copa do Brasil, muito, muito difícil de você reverter. Então, o brasileiro, por ser mais regularidade, você ter 19 jogos agora, 57 pontos para disputar. Imagino eu que, como está virando o turno com 35, quem fizer 40 pontos, a média aí de 65%, 66%, dos pontos vai ser campeão. Então, vai bater ali 75, 76 pontos para ser campeão. Então, isso é uma regularidade. Você pode perder um jogo fora de 2-3, mas depois você faz aí 3-4 vitórias de 1-0, você está lá em cima, está brigando novamente pelo título. E a gente se encontra numa posição bem legal. Eu gosto muito de números, de estatística. Todos aqueles que terminaram em primeiro lugar das 14 das 19 edições foram campeões. Então, hoje nós não estamos ali ainda garantido porque tem jogos atrasados, né? Mas é uma grande mobilização para que a gente possa terminar ali, né? Entre aspas, em primeiro. Falando em Brasileirão especificamente, claro que o Inter é o líder e é um dos postulantes ao título. Eu queria que você destacasse os rivais do Inter nessa corrida. Tem o Flamengo, que teve empate no jogo no Beira-Rio, tem o São Paulo crescendo, goleou o Flamengo na última rodada, você tem o Palmeiras que está um pouquinho atrás, mas a gente sabe que tem um elenco muito forte e pode crescer no segundo turno, até porque o Campeonato Brasileiro mostra que o segundo turno é totalmente diferente, tem uma intensidade diferente. Quais clubes você tem? O Atlético de São Paulo? Quais clubes você destacaria na briga com o Inter para a disputa pelo título Brasileirão no segundo turno? Todos esses você falou, né? Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. Colocaria o Santos e o Fluminense, porque o Fluminense é bicampeão aí na década, né? 2010, 2012 pode vir surpreender, o Daí tá fazendo um grande trabalho. Tem jogadores lá que cheiram título, Nenê, Fred. Então a gente tem que olhar por todos esses lados. A gente não pode descartar. Tem o Santos, que vem fazendo bons campeonatos. Ano passado foi vice-campeão. Tem o Marinho vivendo uma grande fase. O Cuca é um grande treinador, já campeão agora recentemente pelo Palmeiras. Então nós não podemos descartar nenhum. Eu acho que os 7 ali que estão em primeiro, o Palmeiras tem um jogo a menos, o São Paulo tem 3 jogos a menos, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Nós não podemos descartar nenhum desses. Acho que daqui 5, 6 rodadas começa a se definir 3, 4 ali que vão brigar até o final. Você falou aí dos concorrentes do Brasileirão, falar também da Libertadores, que o Inter acabou deixando escapar a liderança do grupo e vai ter logo uma pedreira pela frente nas oitavas, o Boca. Eu sei que ainda faltam uns 20 dias aí para o jogo de ida, mas o que você pode projetar desse confronto? O Tchatcho, argentino, conhece bem o Boca, sendo que vai ser o primeiro jogo aí no Beira-Rio e o segundo lá na Bombonera. É difícil falar agora, porque nós não sabemos como nós vamos estar até lá, né? A gente vai ter umas quartas de finais de Copa do Brasil, não sabemos quem vamos enfrentar, como vai ser o desgaste, nós vamos ter 3 jogos, eu acho, do Brasileiro até lá. Nós não sabemos a real situação, né? Espero que até lá nós não percamos ninguém por lesão, mas óbvio que todo time que quer ser campeão quer grandes confrontos. Eu confesso que quero jogar esses grandes jogos, River no Monumental, Boca, é sonho. Quando você vê no Boca lá, com a Bombonera cheia, por mais que agora esteja uma pandemia, mas você vai jogar na Bombonera, você vai ali. Eu tenho sonho de criança de poder estar ali. Então, óbvio que a gente projeta passar, sabemos que é um duelo muito difícil. Imagino que nós vamos fazer a mesma coisa que a gente faz em todos os jogos, jogar igualmente. Nós fazemos em casa, jogar fora. O Chat vai colocar o que ele vai ter de melhor em campo para poder dar a resposta. Ele confia em todos. Então, espero que lá a gente já possa estar classificado para a semifinal da Copa do Brasil, mantendo essa liderança, para que a gente possa entrar mais solto e conseguir fazer um grande jogo em casa. Para depois decidir lá, a gente sabe que, independente de ter torcida ou não, é mais complicado, mas se a gente consegue levar um resultado positivo, é muito mais tranquilo, podemos dizer, do que caso a gente venha ter um revés em casa ou até mesmo um empate. Falando da Libertadores, se marcou contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e a Libertadores é o único campeonato que você ainda não marcou no ano. Na fase de grupos você se destacou, ajudou o Inter a se classificar, mas não chegou a balançar as redes nas 5 partidas que você entrou em campo. Queria saber se isso é algo que te incomoda ou você trata com naturalidade e guardou tudo agora para o mata-mata.
Cara, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu quero estar ajudando os companheiros, independente. Fico muito feliz quando qualquer um deles faz o gol. Eu quero é vencer. Troco os meus gols por qualquer título. Eu não tenho essa vaidade individual. Óbvio que, por ter marcado em todas as competições até agora, penso em fazer um gol na Libertadores, até porque nunca fiz. Só dei assistência pelo Vasco e agora pelo Inter. Então, fica, mas não tem nada que me incomode assim. Se acontecer, vai sair na naturalidade. Quem sabe? Eu acredito muito nas coisas de Deus. Eu vivo um momento mágico. Acredito que Papai do Céu tem me abençoado de uma forma de estar no lugar certo, na hora certa, ter trabalhado, estar trabalhando muito bem, acreditar em todas as bolas. Quem sabe ele não reservou um momento especial para que eu possa ajudar o Inter agora a fazer os gols na Libertadores nessa fase. Mas se não, que eu continue ajudando o brasileiro na Copa do Brasil sem problema nenhum. Que o Abel continue fazendo, uma pena o Bosquilha ter machucado, o Marcos Guilherme. Enfim, eu não tenho esse problema. Pô, eu acho que o mais importante para todos nós é que o grupo vença, independente de quem seja o gol. A gente dá muito valor para quem faz, né? Mas a gente tem que valorizar quem tira. Já disse alguns exemplos, o Lomba contra o Atlético Paranaense, a gente ganhando de 2-1, ele salva um gol no final. Ontem o Zé Gabriel tira uma bola em cima da linha, que poderia complicar um pouco o jogo. Então, não é só quando a gente faz o gol, mas também quando a gente consegue tirar. O exemplo maior de um atacante é o Abel. A gente estava ganhando de 2-1 do Bahia, toma um empate no minuto final, o cara cabeceia uma bola, ele tira em cima da linha. Então, o Thiago sempre diz, nosso ataque começa pela defesa, nossa defesa pelo ataque. Isso não é só palavras, é um fato que é muito comprovado dentro de campo. Galera, a pergunta que eu queria te fazer em relação a essa dificuldade, né, de você jogar na pandemia com um calendário muito apertado. A gente sabe que é um ano atípico, né, por conta da pandemia. E o Inter, como o Flamengo, como o Palmeiras, eles estão correndo em competições paralelas. O Flamengo entra em campo amanhã pela Copa do Brasil, está disputando a Libertadores, o Palmeiras também, São Paulo a Sul-Americana. E o Galo tem um calendário mais livre. Mas muita gente fala que o elenco do Inter pode perder fôlego com tantas competições simultâneas. Você concorda com isso? Você acha que o excesso de competições pode dificultar a vida do Inter nessa reta final do Brasileirão? O elenco do Inter é curto. O Thiago fala muito isso. Nós também, né? Ainda mais com as graves lesões que nós tivemos. Você tira 3 titulares que vinham jogando, que são jogadores de seleção. Guerreiro, atacante da seleção peruana, capitão. Renzo, lateral direito da seleção argentina. O Bosquilha vivia um grande momento, nos ajudando muito dentro de campo. Então, creio eu que vai ter sempre uma baixa ou outra, uma lesão muscular, um cansaço, uma fadiga, como já aconteceu comigo, com outro jogador. É normal, é natural. A sequência de jogos é muito pesada. Vai começar a chegar no momento que começa a funilar as competições, que você está brigando pela primeira posição do Brasileiro, você está nas quartas de finais da Copa do Brasil, você está nas quartas de finais da Libertadores, e aí não tem como você poupar, e nem nós, jogadores, queremos ser poupados. Nós queremos jogar todos os jogos. Mas eu tenho certeza que o Thiago, ele analisa isso muito bem, questão física, ele pensa em todo o entorno, de questão de lesão, questão de quem vai poder, até porque, como ele diz, nós somos uma equipe física. Então, sendo uma equipe física, nós precisamos correr. E se precisa correr, precisa estar melhor os jogadores ali descansados, que vão dar o 100% da forma que ele quer. Ele vai saber montar o time nas decisões, nas competições que forem necessárias. Até tocar um ponto fora, né, da sua vida de jogador, porque além de jogador, você é pai, você é filho, você também é universitário desde o início desse ano. Você começou essa faculdade de Educação Física. Eu queria que você contasse um pouco como é que vem sendo essa rotina de conciliar viagem, treino, jogo, essa rotina que o Igor falou que vem sendo bastante intensa, e saber também se o desempenho nas provas é tão bom quanto dentro do trabalho. Então, por ser a EAD, né, a distância, eu não tenho tanto problema, porque estar concentrado e viajando me ajuda. Eu salvo as aulas e vou assistindo, chega na concentração, é um modo de passar o tempo, acabo reservando tempo em casa para realmente desfrutar, de tirar, porque como a gente só viaja e concentra, eu deixo esse tempo livre para poder estudar, né? As notas são boas, eu até costumo dizer que é mais fácil o modo EAD, né? Não te exige tanto. Não comecei ainda as aulas práticas, tivemos que trazer algumas matérias do terceiro período e colocar o segundo lá, porque tem algumas matérias que são necessárias, né? Então,
eu tô ainda meio tenso ainda com isso, né? Porque vai ser tudo muito novo, tem que marcar um dia de aula para poder ir lá fazer. E não posso dizer ainda como vai ser, mas por enquanto é ali aqui à distância, estudando, fazendo as provas tudo online, tem sido bem tranquilo, tem conseguido tirar de letra. Vamos ver depois que começar a fazer anatomia, tudo, e tiver uma aula presencial, como que as coisas vão andar. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar isso bem tranquilo e de leve. Não, já que a gente tocou nesse assunto, você tem 31 anos, mas já declarou abertamente que pretende se aposentar ali no final de 2025. Essa faculdade já é o primeiro passo para, quem sabe, o treinador Thiago Galhardo? Ou isso não é uma coisa que você pensa? Quando sair do pendurar chuteiro, você vai focar totalmente na família, nos filhos? O que você tem a dizer? A faculdade é simplesmente ser exemplo para os meus filhos. Esse é meu primeiro ponto. Eu comecei a faculdade para ser exemplo, para poder cobrar eles, mostrar que o pai deles é um ex-concursado da Petrobras, que conseguiu ser um jogador de futebol, que tem um ensino médio completo, que tem uma pós-graduação. Eu vou junto a isso, eu quero até minha aposentadoria tirar a carteirinha da CBF de treinador enquanto eu jogo, para não deixar isso para depois. Então, eu tenho alguns planos de carreira para mim, faço aula de inglês, faço aula de espanhol, comecei aula em Libras para poder tentar me comunicar com o surdo, depois de tudo que aconteceu com a Liliana, né, a menina de Lajeado. E eu tenho a máxima, assim, em 2025 eu vou parar, isso foi traçado em 2014, dezembro de 2014, que hoje eu vivo totalmente por futebol para dar as melhores coisas para minha família. E quando eu aposentar, eu vou viver para minha família, para desfrutar de tudo que o futebol me deu. Falando em família, um momento muito bonito, né, e emocionante foi a questão da sua avó. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquele vídeo que viralizou, suas comemorações. Tem sido muito, muito forte, né, nesse momento seu. E esse lado familiar, como você destacou, nessa maturidade, esse lado de estar com a família. Como é que você tem caído um pouco essa coisa em 2020? Então, eu acho, eu atribuo muito isso à minha avó, né? Eu acho que ela lá de cima, ela tem cuidado muito de mim pelo elo que nós tínhamos. Sempre deixei claro que eu era o neto preferido. Não adianta falar que não tem neto, filho preferido, que tem. É 50,1 contra 49,9, mas tem. Tem aquela questão da pessoa que você não é que o preferido, que você se identifica mais. É seu irmão. Eu tenho dois irmãos, tem um que eu me identifico mais. Meu irmão gosta de reggae rock, o outro gosta de pagode. Eu gosto de pagode sertanejo. Meu irmão gosta, vou me identificar mais com ele. Em outras coisas, vou me identificar mais com o outro. Isso é uma coisa normal, natural. Então, a perda da minha avó, sim, foi uma coisa bem, bem complicada, porque pelo momento que passava, pela preocupação que eu tinha ainda maior com a minha mãe, porque eu não saberia como ela ia conseguir suportar, já que ela vivia totalmente para minha avó, né? Ela sempre cuidou de nós. Foi a nossa primeira, a minha primeira, meus irmãos, perda familiar, assim, próxima. Então, foi uma situação bem tensa, mas foi engraçado que foi Ceará e Inter, né? Quando eu fiz o meu último gol, que ela ainda estava viva, eu fui depois lá ver ela pela última vez. Eu confesso que naquela época eu não queria mais jogar, eu queria terminar ali o ano com a minha mãe, com a minha avó. Eu já tinha visto que ela estava se despedindo de nós, eu queria estar próximo disso. Infelizmente não consegui ficar perto ali, próximo, mas eu estava em Chapecó quando ela faleceu, tive que fazer mó correria, cara. Fui para São Paulo, tive que trocar de aeroporto, Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, aluguei o carro, cheguei 10 minutos antes do enterro dela. Estava a família inteira. Foi um momento que me confortou, porque ela estava sofrendo, mas a perda nunca é bom, né? Tem que saber lidar com isso. E a minha preocupação maior é a minha mãe, como ela ia suportar tudo isso. Então eu não queria voltar. E o clube queria que eu voltasse, a gente estava brigando para não cair, né? O Ceará, e eles pediram para eu voltar na quarta para jogar no sábado. Eu falei, cara, não dá pra voltar na quarta, vou voltar quinta. E voltei, até porque eu entendo que o nosso lado profissional a gente tem que cumprir, pela vida que a gente tem, pelo o que eles nos fornecem, nos dão, e pelo clube que era comigo, que o presidente fez o esforço, o carinho que ele tinha por mim, que tem por mim, que nós temos uma amizade muito grande. Eu voltei e fui agraciado em poder fazer depois o gol da permanência, né, no último jogo contra o Botafogo. Então, sou grato. Aí venho para cá, eu dedico todos os quase gols assim para minha avó, né? Agradeço sempre a Deus, porque eu imagino que eu tenho o quadro aqui que eu ganhei, que viralizou, né? Jesus abraçado a minha mãe, eu comemorando, apontando. Isso é uma coisa que eu de fato imagino. Eu nunca tinha entrado em campo assim, pensado tanto na minha família como eu tenho pensado esse ano.
Eu acho que essa perda fez ainda mais esse elo aumentar entre meus familiares, eu, minha mãe, meus irmãos, meus pais, e junto com a minha avó. Eu sempre olho para o céu, agradeço ali, peço para que ela e Papai do Céu me abençoe, e de fato tem dado certo, né? Eu que sou um cara que acredito muito nisso. Eu sempre ali oro, agradeço a Deus, sempre antes dos jogos, e quando eu erro o gol, ao invés de eu reclamar, eu agradeço. Peço para que ele me dê outra oportunidade para que eu possa fazer outro gol. Vem surgindo já na mídia, principalmente nas últimas semanas, informações sobre sua negociação de renovação com o Inter até o final de 2022. A gente sabe que com essa maratona de jogos e viagens não tem pressa para assinar o contrato, se tornar isso oficial, mas a torcida colorada pode ficar tranquila em relação a isso? É o seu desejo de ficar mais tempo no Inter? Sim, eu já falei isso. Eu estou muito feliz aqui, né? Quando a gente está feliz, as coisas acontecem em campo numa naturalidade. As coisas andam. Eu sempre disse, quando você está feliz no seu extracampo, o profissional vai dar certo. Se você está bem profissionalmente, familiar, o pessoal vai dar tudo dar certo. É muito difícil uma coisa não casar com a outra. Agora, quando você tem um problema, você acaba levando esse problema para fora, ou então de fora para dentro, e acaba gerando muitos outros problemas. E eu, de fato, estou muito feliz aqui. Eu já garanti que eu vou terminar meu ciclo até o último jogo desse ano, que só termina em 2021. Só saio daqui se de fato vier algo muito bom para mim, para o Inter. Eu sou muito grato ao Inter por ter acreditado em mim, ao presidente, ao Medeiros, ao Rodrigo Caetano, ao Tchatcho, aos companheiros que me acolheram de uma forma, e os torcedores, né, pelo carinho que a gente recebe, assim, não só hoje só na rede social, né, pela pandemia, devido à pandemia. Então, estou muito feliz. Teve um início de negociação, sim, meus empresários, mas não tem correria nenhuma. Eu renovei meu contrato na pandemia, sou grato ao Inter no pior momento do cenário, não sei se só nacional, talvez mundial. O Inter acreditou em mim por tudo que eu vinha fazendo. Então, tenho certeza que vai vir a coisa boa para os dois. Se for para renovar e ficar, ficarei feliz. Se vier algo para sair e que seja bom para os dois, para o clube e para mim, que aconteça. Mas eu queria sair daqui, se for para sair com título. Se não, pretendo ficar aqui. Eu estou muito feliz no Inter, não penso em jogar na Europa, já me perguntaram isso. Não tenho desejo, só se fosse algo realmente para mudar a minha vida. Quando eu falo mudar a vida, seria algo financeiro muito bom. Obrigado, Galhardo, pela disponibilidade aí. Tem mais alguma pergunta, Lucas? Acho que a gente fecha aqui. Não, acho que fechou. Foi bem bacana aí. Valeu, Galhardo. Boa sorte aí no restante da temporada. Muito sucesso aí para você no Inter. Obrigado aí, cara, por dedicar seu tempo aí. Eu sei que você está na correria aí, o Luiz falou comigo, mas obrigado por atender o lance, a gente te agradece. Não, então eu agradeço, cara. Sempre dando moral aí pra gente. Eu tento atender todo mundo, a nossa vida tá uma loucura de correria. Imagina. Mas obrigado aí, desculpa a correria, não poder ter te atendido antes, tá bom? Nada, que isso. Obrigado, cara. Valeu, galera. Boa sorte, Abraço. tamo junto.